Agora na Rádio Brasil, entrevista. Muita satisfação que eu recebo aqui no estúdio da Brasil hoje, o vereador André Amaral, ele que é vereador pelo PSD aqui na nossa cidade vizinha de Valinhos. Vereador, muito bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil, uma satisfação estar aqui com vocês, muito obrigado. Vereador, queria começar falando de um drama praticamente estadual esse ano, né? Que são as chuvas. Estamos sofrendo muito com o alto volume de chuvas no estado de São Paulo inteiro, né? O senhor acompanhou agora o drama lá das famílias no litoral norte, com dezenas de mortos. Aqui na cidade de Campinas também, muitos problemas com alagamentos, quedas de árvore, que causaram já 2 mortes na cidade de Campinas. Ontem mesmo, né, Valinhos foi atingida por uma forte chuva, 98 milímetros de água em apenas 4 horas. E eu posso falar, eu sou morador de Valinhos, quando parava de cair aquele pé d'água, a gente falava, bom, acho que agora o temporal já foi, não. Dava 15 minutos, o temporal voltava com toda a força, uma chuva realmente muito intensa. A gente sabe que Valinhos, historicamente, é um problema crônico da cidade, são as enchentes. Muito já foi feito, muito tem sido feito, mas ainda a população ainda fica muito apreensiva com a chuva, né? Ainda mais agora que a gente está vendo volumes de chuva nunca antes vistos, né? Então eu queria saber do senhor, né? Como que o senhor avalia o trabalho hoje que está sendo feito em Valinhos para combater os problemas das enchentes? O que está sendo feito esse ano? Como que o legislativo pode ajudar? Bom, Thiago, realmente a situação é bastante triste, né? Eu queria aqui me solidarizar, primeiramente, com todas as famílias que foram atingidas por essa enchente que aconteceu em Valinhos ontem, em todos esses períodos, com as famílias desalojadas, desabrigadas, que perderam entes queridos também na tragédia que a gente viu acontecer lá em São Sebastião. Infelizmente é um problema recorrente, a gente tem assistido a algumas mudanças climáticas. Esse ano, por incrível que pareça, parece que a chuva estava vindo como era antigamente, né? Chovendo bastante nesse período, mas a gente não tinha experimentado ainda, parece que essa chuva torrencial tudo de uma vez, como tem acontecido nos últimos anos. Valinhos, a gente tem um plano de macro drenagem, que é o plano atual, que foi construído em 2006, pela empresa Arbórea, contratada pela Prefeitura de Valinhos. E, infelizmente, né, eu fui uma grande liderança que atua junto ao Ministério Público, teve a oportunidade de conversar comigo no primeiro mandato, quando eu estava no ano passado, e eu fui checar essas informações. O plano, ele não tem força de lei. E quando a gente pega o plano de macro drenagem construído já há mais de 15 anos, e você pega a cidade, você vê que tem um monte de empreendimentos, uma série de prédios, construções dentro da área reservada para a macro drenagem. Então, o problema é histórico, o problema é antigo, mas se a gente for fazer uma análise, nós precisamos, de algum modo, além de atuar nas situações emergenciais, como aí eu percebo que o Executivo, a Defesa Civil tem atuado, de fato, e grande parcela da população brasileira é um povo muito solidário, né? Também atuado para acolher as famílias que passam por isso. Isso é importante, né? A gente tem que olhar para isso, mas por outro lado a gente tem que também pensar uma solução de médio, longo prazo. Eu tenho conversado com colegas vereadores dentro de uma comissão de sistematização que tem avaliado o projeto de lei de revisão do plano diretor em Valinhos, que está atrasada a revisão do plano de diretor de Valinhos em quase 10 anos, né? Era para ser feita a revisão em 2014, nós estamos em 2023 e não foi feita a revisão. E nós entendemos que se nós não colocarmos alguns marcos e algumas obrigações para o Executivo, e isso o Executivo enxerga também essa necessidade, para que a gente possa obter essas soluções. Às vezes não vai ser agora. Agora o que a gente vai conquistar nesse governo talvez seja o plano, mas para que a gente possa, de modo planejado, começar a dar passos para solucionar esse tipo de problema, a coisa não vai acontecer. Então nós temos atuado em diálogo com especialistas, em diálogo com o Ministério Público, em diálogo com o Executivo e entidades da sociedade civil, para que de fato a gente possa
descobrir quais são as áreas, às vezes são áreas que tem a área de preservação que precisa ser negociado isso com o Ministério Público, para que seja feito, por exemplo, um piscinão, para que as águas possam ali não correr tão velozmente nos pontos de maior alagamento, de maior enchente. Então nós precisamos estudar algumas áreas de contenção das chuvas. Nós já aprovamos na Câmara alguma legislação obrigando algum tipo de empreendimento de fazer as bacias de contenção dentro do próprio empreendimento para dar algum suporte para a vazão, mas é um desafio constante. Eu tenho me reunido com alguns bairros, Jopiranga, Alpinas, que são bairros em área urbana, mas que ainda tem estradas de terra, ruas que não estão asfaltadas, e a população ali pede o quê? A providência do dia para que possa transitar, né, e possa evitar os maiores problemas, mas eles estão tendo a consciência de que é preciso um projeto de médio e longo prazo, né, e isso é fundamental. É nisso que eu tenho procurado trabalhar, porque se nós não dialogarmos e não enxergarmos uma solução de médio prazo, longo prazo, os próximos vereadores que vão se sentar na cadeira, amanhã eles estão falando dos mesmos problemas, que a gente está enfrentando as mesmas situações. Valinhos, né? É engraçado. Eu sou um morador ainda recente, né, de Valinhos. Estou na cidade de Valinhos, se eu não me engano, aí há 7 anos, 8 anos. Mas sou absolutamente apaixonado pela cidade. Minhas 2 filhas nasceram na cidade, gosto muito da cidade. Valinhos é visto por muita gente, até aqui da região, Campinas, enfim, como uma cidade muito rica, uma cidade sem problemas. Mas ali, no dia a dia, a gente percebe que realmente é uma cidade muito privilegiada, comparada com outras cidades, né, do nosso estado de São Paulo, mas obviamente não é uma cidade perfeita, muito longe disso. Do seu ponto de vista, hoje, no segundo mandato como vereador, né, o que o senhor percebe que são os problemas hoje mais recorrentes que vocês na Câmara Municipal lutam para que pelo menos sejam atenuados na cidade de Valinhos? A gente tem um problema muito sério em Valinhos, que vem, na verdade, ele é consequência dessa possibilidade que Valinhos tem de alta renda. Valinhos tem a média de carros por habitante, uma das mais altas da região, é mais alta da região região metropolitana de Campinas e uma das mais altas do Brasil. O número de veículos em Valinhos. Valinhos teve a opção lá atrás de se construir muitos condomínios nas chácaras, que aos poucos começava a ficar difícil a manter as plantações, a especulação imobiliária atuava e se gerou um monte de condomínios. Valinhos só tem o caminho da roça. Você vai sair de um lugar para outro, você não tem caminho alternativo. Então esse é um dos grandes problemas de Valinhos. O nosso viário, ele já está estrangulado, sobretudo nos horários de pico, né? E nós não temos muitas alternativas, até pela topografia de Valinhos, né? Nós temos muitos montes, o que inviabiliza algumas soluções. Nós temos estudado na Câmara, por exemplo, está tramitando na Câmara, já deve ser votado nas próximas sessões, uma nova lei das contrapartidas dos empreendimentos imobiliários, que possa considerar aí, de fato, a relação, e possa guardar a relação entre o empreendimento que é aprovado e a melhoria que é feita para aquela região da cidade, por exemplo, considerando, sobretudo, por exemplo, esse problema viário, porque Valinhos continua recebendo os empreendimentos, e é bom o desenvolvimento econômico da cidade aconteça, mas se nós não nos atentarmos, a coisa continua desse mesmo modo. Um outro problema bastante recorrente é a questão hídrica, né? Nós temos uma instituição com servidores que são apaixonados por ela, que é o DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Valinhos, uma autarquia, e que, infelizmente, né, nos últimos anos, desde a crise hídrica de 2014, nós enxergamos que o DAI não dispõe dos recursos necessários para entregar aquilo que se propõe, que é a água e o tratamento de esgoto. Nós temos em Valinhos já uma estação de tratamento de esgoto que está sobrecarregada, né? Valinhos, o DAI está resolvendo isso com estação de tratamentos modulares, estações modulares de tratamento. E a questão hídrica, está sendo construída a segunda adutora do Atibaia, que vai permitir
um pouco de folga em relação à questão hídrica nos períodos de chuva, mas nos períodos de estiagem nós enxergamos que Valinhos precisaria ter mais reservas de água bruta para que nós tivéssemos a possibilidade de passar por períodos de longa estiagem, como a gente tem enfrentado nesse período de mudanças climáticas, e que estão prejudicando. Sobretudo, ainda temos famílias, apesar da riqueza de Valinhos, famílias que não têm caixa d'água nas suas casas. Sem dúvida. Nós temos famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, eu penso que esses 3 problemas, eles são recorrentes, nós temos discutido ele no plano diretor. Valinhos teve, inclusive, um rodízio de água muito severo, muito, né, severo mesmo, há pouco tempo, né, assim... Foi em 2014, quando teve 2, 3 dias sem água, enfim, dependendo do bairro. Quer dizer, Valinhos tem esse problema crônico também, né, da água na cidade. E quando o prefeito fez o rodízio, de princípio foi muito criticado, mas de algum modo despertou essa consciência coletiva de que se eu uso demais vai faltar para o meu vizinho, vai faltar para a pessoa do outro bairro. E a gente está vendo que quando o prefeito não faz essa opção, acaba faltando água por 3 dias sem rodízio. Sim. E aí é uma falta desprogramada. Valinhos tem comprado água de Campinas, aqui da Sanasa, fez um convênio, e nós precisamos pensar, sim, né, as soluções de modo global, pensando em região metropolitana, pensando que nós estamos inseridos numa região muito maior do que nós, mas precisamos trilhar as nossas ações localmente também para ter, de fato, um desenvolvimento da cidade de Valinhos que seja sustentável, né? Então, eu elencaria esses 3 pontos como os principais. Eu não gosto muito de trazer problema pessoal aqui, mas até por ser morador de Valinhos, acho que vale o meu relato. É interessante o que o senhor falou da questão das vias, né, de não ter alternativas. E eu moro num condomínio em Valinhos, moro ali no São Joaquim, ali na estrada do Roncalha, condomínio antigo até, na cidade de Valinhos. Eu percebi que com a pandemia, com essa questão do home office, de você poder trabalhar de casa, mudou até o perfil da população ali do meu condomínio, né? Veio muita gente de fora, buscando um lugar mais tranquilo, que as crianças pudessem brincar ao ar livre durante a pandemia, enfim. E outros condomínios estão crescendo ali naquela estrada, e hoje tem um problema crônico ali. Eu estou aqui na Rádio Brasil, para quem não sabe, a Rádio Brasil fica aqui no Bosque. Minhas filhas estudam aqui no Bosque, numa escola aqui no Bosque. Eu preciso estar aqui todos os dias às 7h30 da manhã. Eu saio 6:45 de casa. Trava tudo, trava dentro do condomínio, trava a estrada do Roncalha. Eu demoro mais para sair do trânsito do condomínio do que efetivamente para chegar aqui, né? E que bom que existe essa perspectiva de novos empreendimentos que forem aprovados, pensarem no entorno todo, né? Não pensarem só em abrir o empreendimento e pronto, acabou, né? Eu acho que isso é fundamental para a sustentabilidade da cidade, né? Sim, essa discussão é bastante interessante, porque academicamente falando, né, quando você pensa no projeto urbanístico da cidade, os condomínios eles não seriam favoráveis porque, de algum modo, eles fecham a possibilidade de rotas alternativas, de você chegar mais rápido num lugar. Você cria aqueles muros enormes e aquela pessoa, o transeunte que precisa fazer o seu caminho a pé, ele está do lado de muros, então você pode tornar a cidade mais segura para quem está dentro do condomínio, e às vezes uma sensação de insegurança e até de um vazio para quem transita na cidade, né? Então, no ano passado nós tivemos um fórum, Valinhos 2030, pensando a cidade a longo prazo. Recebemos um acadêmico lá, e uma tendência que ele dizia é que a possibilidade de você aprovar talvez empreendimentos, condomínios, mas reservando sempre uma faixa ao redor do condomínio para que você tivesse ali comércio, para que você tivesse ou residências também, ou serviços, para que desse mais vida à cidade. E, logicamente, as ruas um pouco mais largas, claro, ou talvez duplicadas. Então,
Valinhos precisaria de um anel viário, só que a topografia não permite. Porque o que se propõe a Estrada do Roncaglia é isso, né? É passar lá por trás do bairro São Luís e vai indo. Só que por algumas questões históricas também que foram decisões tomadas, que talvez faltou essa avaliação um pouco mais técnica e de visão de futuro, acabamos ficando com algumas áreas que são inviáveis hoje de você fazer a ampliação. Então, vamos ter que conviver com algumas coisas, mas outras tantas, se você tiver uma boa proposta de plano diretor, uma boa lei de contrapartidas, um conselho de desenvolvimento urbano atuando e priorizando as áreas que são de maior interesse da população para sanar esses problemas que são às vezes gargalos e também para propor um desenvolvimento mais a longo prazo, eu acho que eles são fundamentais para que a gente tenha. E eu percebo que o morador de condomínio muitas vezes, né, também acaba se distanciando da cidade. Ele mora na cidade, o condomínio está ali no meio da cidade e ele acaba se distanciando, né? Eu trabalho em Campinas, minhas filhas estudam em Campinas, mas só também, né? Todo o resto eu faço em Valinhos, faço questão de mercado, como fazer em Valinhos, os médicos são de Valinhos, enfim. Eu consumo na cidade, eu vivo a cidade, eu gosto da cidade, eu passeio na cidade. Enfim, é uma cidade que eu adotei, ela me adotou e tirando essa questão do trabalho e da escola, e a escola é por uma questão muito específica, o resto tudo eu faço em Valinhos, mas eu percebo que muitas vezes essa não é a regra do morador. O morador nem sabe direito o que tem na cidade, nem visita a cidade, nem consome na cidade. Isso acaba também não sendo tão bom assim para o município, né? O ideal é fomentar a economia local, que a pessoa se integre com a cidade, saiba o que esteja acontecendo na cidade, conheça o funcionamento dos órgãos públicos da cidade, da Câmara da cidade. Não sei se você tem essa visão também. E possam, até indo nessa mesma linha, até contribuir também com o desenvolvimento da cidade, né? Se envolver, às vezes, no trabalho de uma entidade essencial, apoiando uma iniciativa local de moradores. De fato, é um desafio conviver com isso, mas é a opção que foi dada lá atrás. Aqueles que foram eleitos democraticamente pelo povo, a Câmara, os prefeitos que passaram atrás, eles tomaram as decisões e Valinhos caminhou nesse sentido. E você mora em Valinhos hoje, outras tantas pessoas moram em Valinhos, eu também já morei no condomínio, depois que me casei, hoje eu moro num bairro, mas nós não podemos lamentar por alguma coisa que foi feita. Não, eu acho que tem a sua beleza também, tem as suas alegrias, o fato de você ter uma cidade constituída desse jeito. É um desafio, apenas isso. Né? Apresentam desafios e eu acho que o maior desafio do ponto de vista humano, como você disse, é essa integração. Essa integração. E aqui a gente, quanto mais a gente fizer um trabalho, aí eu tô falando de poder público, né? De divulgação dos trabalhos e de possibilidade da sociedade participar também hoje pelas redes sociais também, né? As pessoas de algum modo podem se integrar, saber o que está acontecendo e saber de que modo ela pode dar sua contribuição também. E uma das maneiras, né, às vezes a gente não tem nem noção disso, a gente fala numa rádio católica e às vezes isso passa despercebido. Uma das maneiras de integrar a população, as pessoas na sociedade ali, na cidade que ela vive, na sociedade ao redor, até em termos de convivência, até com classes sociais diferentes, né? Já que no condomínio a gente está fechado ali, geralmente com pessoas da mesma classe social, é por meio da igreja. Né? A igreja é também um espaço de convívio com outras pessoas, com a própria cidade. E o senhor tem... o senhor é católico, tem uma atuação dentro da igreja, tem um pensamento político, social cristão. Estou vendo aqui na sua biografia que o senhor é formado como analista de sistemas. O que motivou, e agora indo para um lado mais pessoal mesmo, a gente está encaminhando aqui mais para o fim da entrevista, o que te motivou a entrar para a vida política, a se candidatar a vereador na cidade de Valinhos, isso lá em 2016? Qual que foi essa motivação para integrar a vida pública?
Eu sou nascido de família católica, né? O meu avô, lá em Valinhos, o seu Valdomiro Amaral, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas ele foi o fundador dos Vicentinos, lá em Valinhos. Nasci em berço católico, participei na minha juventude pastoral da juventude. Depois, quando fiz faculdade aqui na PUC, conheci o grupo de oração universitário. Depois fundei um grupo de oração lá na Matriz São Sebastião, em Valinhos. Dentro do movimento da Renovação Carismática, assumi a coordenação arquidiocesana aqui do Ministério Jovem da Renovação, depois também exercendo esse mesmo serviço no estado de São Paulo, né, numa coordenação estadual. E quando eu estava coordenando o Ministério Jovem do estado de São Paulo, eu fui convidado para conhecer um projeto de cidadania, uma escola de formação de lideranças, que estava formando pessoas para trabalharem juntas pela construção de uma sociedade mais fraterna. Eu tive essa experiência em 2014, depois em 2015 me voluntariei para ajudar a fazer esse trabalho crescer. E no final de 2015, inspirado por esse grupo, até apoiado por ele, eu fui numa reunião lá em Valinhos, uma reunião civil de algumas pessoas que conheceram esse trabalho, para escolher alguém para ser candidato a vereador na cidade. E eu cheguei na reunião para escolher e saí de lá escolhido. Então, talvez por toda essa vivência católica, essa vivência da fé, e conhecendo o pensamento social cristão, eu, quando fui contar para minha esposa ficou em choque no primeiro momento. Nós abraçamos juntos essa tarefa como uma missão de vida mesmo. E eu me candidatei, e numa primeira eleição é difícil isso acontecer, mas eu tive a oportunidade de encontrar muitas pessoas que já conheciam e já apoiavam e já participavam junto desse trabalho de evangelização, e fui eleito numa primeira eleição. E de lá para cá tenho ainda apoiado esse trabalho de cidadania, de formação de lideranças, descoberto muitas coisas sobre a administração pública, que é também um desafio enorme. A máquina pública, você não conhece de uma hora para outra, é muito complexo. E nós temos, na verdade, um objetivo na política, que, por mais que atue na política hoje, eu não acredito que todas as soluções que nós precisamos na sociedade vão passar pela política. Nós acreditamos que é necessário, se nós queremos uma sociedade melhor, uma sociedade que possa ter os seus problemas resolvidos, nós precisamos que cada pessoa possa ter consciência daquilo que ela é chamada a fazer. As pessoas conhecem os problemas, mas ao mesmo tempo elas possam buscar no outro a possibilidade de se integrarem para construir as soluções que nós precisamos. Algumas soluções, eu não tenho dúvida, as mais complexas, aquelas que são os problemas mais profundos, né, eles vão passar sim por uma integração com o poder público, não tem jeito, né? Vamos precisar de legislação, vamos precisar de planejamento e vamos ter que construir soluções a longo prazo. Mas se cada pessoa descobre aquilo que ela pode fazer, aquilo que é o chamado dela, aquilo que ela recebeu como dom, que às vezes para ela é óbvio. Poxa, eu sempre fiz isso, eu sempre comuniquei, eu sempre trabalhei em rádio, mas às vezes a gente não percebe que está escondido por trás desse sempre fiz isso uma capacidade que às vezes ninguém mais tem. E às vezes a pessoa está exercendo esse dom, essa profissão, essa vocação profissionalmente, mas ela, mais do que a sua profissão, ela pode também contribuir com as mudanças que nós precisamos realizar na sociedade, né? Então, eu tenho atuado politicamente muito próximo do terceiro setor, nós temos buscado unir pessoas, unir instituições. Eu não acredito que um político vai resolver os problemas do nosso Brasil. Eu não acredito em salvador da pátria. Eu acredito que se nós queremos uma sociedade diferente, cada um de nós deve se colocar, né, em algum grupo, em alguma comunidade, com o seu vizinho, né? Quer mudar o Brasil? Né? Conheça o seu vizinho e veja o que ele está precisando. E aí a gente começa a, na verdade, fazer um movimento de transformação que não passa por apontar os problemas dos outros, mas passa primeiro também em saber o que eu posso fazer. Eu não consigo mudar ninguém, Tiago, né? Malemar, como se diz na expressão, na gíria, se eu conhecer os meus limites, com muito esforço eu posso mudar a mim, né? Mas se a gente estiver num grupo de pessoas dispostas a fazer algo diferente, nós conseguimos fazer um trabalho de transformação
que aparentemente às vezes é pequeno, mas daqui a pouco ele vai tomando corpo e daqui a pouco alguém é chamado a empreender em alguma área para potencializar aquele trabalho, outro é chamado a se associar e criar uma entidade para resolver problemas locais, e outros, certamente, né, naturalmente, vão surgir vocações de pessoas que são chamadas a atuar também na vida pública, e aí nós teremos a possibilidade de fazer as mudanças mais profundas. Eu me sinto assim, como vereador, um chamado que eu recebi de uma comunidade, e estou descobrindo essa vocação ao longo desse período e tenho sido muito realizado, sobretudo no diálogo com pessoas, no poder público, na sociedade civil. Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. O que nós precisamos é ter a capacidade de nos unir para entender que a gente não consegue fazer tudo, mas juntos nós somos mais, né? Nós fazemos mais do que se nós ficarmos só brigando ou reclamando dos problemas. 11h42, o tempo passou rápido. Quero agradecer demais aqui a participação do nosso amigo vereador André Amaral, vereador pelo PSD da cidade de Valinhos. São muitos os temas, mas volto sempre aqui para a gente conversar e para o senhor também conversar aqui com os nossos ouvintes de Valinhos. Obrigado, Thiago. Eu gostaria de deixar como possibilidade as pessoas conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho o nosso site www.andrelealamaral.com.br. Lá você vai conhecer um pouquinho sobre a nossa atuação. Nós estamos iniciando agora uma campanha de destinação do imposto de renda junto com a sociedade civil, o poder público, conselhos municipais. Tem muita coisa bacana que a gente está fazendo na área de fortalecimento da família, saúde, inclusão, e estamos sempre à disposição para somar, né, e para ser, de algum modo, a voz da população na Câmara também. Muito obrigado, Thiago. Abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado mais uma vez. 11h43, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já. Estamos a